Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rubens Lettieri e hoje a gente vai tentar sinteticamente tratar de um assunto que está na atualidade, né? As pessoas têm discutido bastante, né? E esse vídeo, só para a gente deixar claro antes de fazer a discussão, esse vídeo ele tem a principal, como principal objetivo, né, apenas levar informação para os profissionais de educação física e futuros profissionais de educação física e aquelas pessoas que julgarem o vídeo ou o estudo interessante, tá? Eu não tenho aqui a intenção de fazer julgamentos de valores sobre a qualidade do estudo, que apesar de achar um estudo muito bom, na minha opinião, eu não tenho intenção de fazer julgamento de valores e nem tampouco levantar alguma bandeira sobre o que é melhor ou o que é pior e tentar polemizar qualquer tipo de discussão, né? A utilidade desse estudo ela vai para cada um dos profissionais ou para cada pessoa que julgar interessante, para cada pessoa que no seu âmbito prático, tentar traduzir isso. Não estou aqui fazendo qualquer tipo de referência positiva ou negativa. Tá? A ideia é apenas discutir um tema interessante com embasamento científico, não apenas baseado no empirismo ou no achismo sobre qualquer tipo de assunto, tá bom? Bom, o estudo de hoje é um estudo que foi publicado no Journal of Translational Medicine em 2012 por pesquisadores italianos. Tá? Ele é um estudo que trata sobre a influência do treinamento intervalado de alta intensidade no metabolismo de repouso e na taxa respiratória em indivíduos não submetidos à dieta. Eu vou tentar aqui ser o mais claro possível e sintético para a gente não prolongar muito o vídeo e o assunto, tá? O estudo ele trata de alguns itens interessantes que eu acho que, na minha opinião, primeiro, é a influência direta do tipo e intensidade de treino no gasto calórico de repouso, na taxa metabólica de repouso, e no quociente respiratório, na taxa respiratória, né? Para quem teve aulas de fisiologia do exercício ou que ainda não teve, possivelmente vai estudar sobre isso ou vai ler sobre isso em algum lugar. Essa taxa respiratória, o quociente respiratório, reflete basicamente o predomínio de fonte energética, de substrato energético utilizado numa determinada atividade física. Isso é um score entre o volume de oxigênio, o volume de ar inspirado, com o volume de CO2 expirado. Então há um cálculo metabólico para isso. Daqui a pouco, mais à frente, eu vou falar para vocês o que é isso direitinho. O segundo ponto, a intensidade relativa do treino de força, né, que no caso aqui ele trata treino de resistência, mas é treinamento de força, ou treino de musculação. E o terceiro, a discussão sobre os mecanismos fisiológicos que estão envolvidos após a atividade, que fatores que influenciam após a atividade, que mecanismo, que tipo de ajuste que o nosso corpo está submetido ou se submete após a atividade física, né? Então vamos lá, avançar aqui e ver de fato qual que foi o objetivo central desse estudo, né? Esse estudo ele teve como objetivo principal investigar o quanto e como, a gente pode ver aqui, o quanto e como dois diferentes tipos de treinamento de resistência, que no caso aqui ele traz o treinamento de resistência intervalado, o HIIT intervalado, e o treinamento tradicional, como que esses dois tipos de treinamento afetam o gasto calórico e a taxa respiratória
22 horas após a atividade física. Tá? Para isso, eles utilizaram 18 participantes, foram selecionados 18 indivíduos do sexo masculino. A gente pode ver aqui a característica desses indivíduos. Sendo que mais à frente, aqui no estudo, ele fala que um indivíduo desistiu do estudo, não terminou, ele apenas começou. Então, o estudo, de fato, ele terminou com 17 pessoas. Né? Esses indivíduos já eram experientes no treinamento de forças, pelo menos de 4 a 6 anos. Tá? Aqui ele cita isso na metodologia. Foram feitas medidas de caracterização da amostra, tais como percentual de gordura, massa corporal, massa magra. Aqui vocês vão poder conferir isso na tabela 1, as características gerais desses indivíduos. Né? E o desenho do estudo, resumidamente, eu vou tentar ser o mais resumido possível em relação ao desenho. Aqui na frente vocês vão ver que tem uma tabela do desenho experimental básico, mas o estudo ele teve um desenho assim interessante, né? Primeiro, os indivíduos fizeram um teste de 6 repetições máximas e após isso eles fizeram alguns procedimentos para se determinar uma repetição máxima, que é, no caso, a força máxima desses indivíduos, né? Fizeram os ajustes de carga no treino de alta intensidade, no HIIT, o ajuste ficou em torno de 80 a 85% de um RM, enquanto que no treino tradicional ficou na faixa dos 70%, 65%. Tá dizendo nesse ponto aqui. Então, diz que os indivíduos fizeram aquecimento geral numa esteira, uma corridinha a 10 km por hora. Tá? E o ponto interessante é a gente citar aqui como é que foi o protocolo, né? Aqui, ó. A sessão do HIIT ela foi descrita da seguinte maneira. O treino ele teve 3 séries de 6 repetições, então 6 repetições máximas, seguidos de 20 segundos de intervalo. Aí após isso os indivíduos fizeram levantamentos até a falha, que habitualmente ficou em 2 repetições, seguidos por mais 20 segundos de descanso, e depois eles faziam mais 2 ou 3 repetições. Tá? Essa sequência aqui ela contabilizava uma série, então os indivíduos eles descansavam 2 minutos e meio aproximadamente e faziam a segunda e terceira série. Aqui ele diz que para membros inferiores fizeram 3 séries, dessa maneira que eu descrevi anteriormente, e para peitorais e dorsais, que foram só os grandes grupamentos, eles faziam 2 séries. Bom, a sessão de treino ela teve aproximadamente 32 minutos, enquanto que o treino tradicional ele seguiu recomendações básicas, né? 4 séries de 8 exercícios, aí ele distribuiu mais para o corpo todo, então fez 8 exercícios para o corpo todo, com repetições entre 8 e 12, carga entre 70% e 75%, e a sessão de treino ela ficou em aproximadamente 62 minutos. Ó. Veja bem, 62 minutos com o período de aquecimento incluído, né? Os 10 minutos do aquecimento que ele citou lá atrás. Aqui ele vai dizer quais medidas foram feitas. Os indivíduos foram ao laboratório 2 vezes, né? Antes e após 22 horas, e nesse período eles mediram a taxa metabólica de repouso e a taxa respiratória. A medida foi feita utilizando um ergospirômetro, então é uma medida direta. O lactato sanguíneo ele foi medido apenas para definir ou para se verificar a intensidade relativa de treino. Tá? Aqui a gente acompanha o desenho total do estudo e a gente já vai lá para os resultados principais. Nos resultados a gente pode ver aqui que o volume total de treino ele foi significantemente menor durante o HIIT comparado ao treino tradicional,
Então, o volume total levou em consideração o score de cargas, séries e repetições. No HIIT teve um volume total de 3.872, enquanto que no treino tradicional 7.872 quilogramas. Tá? O nível médio de lactato foi significantemente maior para o HIIT, ou seja, a intensidade relativa baseado na liberação de lactato sanguíneo para o HIIT ela foi maior do que o treino tradicional. Lá na tabela 3, a gente vai poder conferir a taxa metabólica de repouso e a taxa respiratória antes e após as 22 horas após a intervenção, tá? A gente vai ver que houve uma diferença na taxa metabólica no tempo zero, que aqui ele diz, né? Tempo zero é o pré-treino e o tempo 22 horas é o 22 horas após TT22. No treino tradicional, então teve uma diferença significativa. Os indivíduos tinham uma taxa metabólica de 1.901 quilocalorias por dia antes de fazer o treino tradicional e 22 horas após foi feita a mesma medida e se encontrou 1.999 quilocalorias. Mas a diferença ela foi mais marcante no HIIT. No HIIT, no tempo pré-treino para o pós 22 horas, os indivíduos do HIIT passaram de 1.910 quilocalorias dia para 2.362. Na comparação entre as 22 horas após, entre os dois tipos de treino, tanto o tradicional quanto o HIIT, eles também mostraram diferenças significativas. Tá? Pode ver aqui que os autores citam isso. As condições basais, condições de repouso, os valores de taxa respiratória eles foram similares, mas 22 horas após ela foi menor para o HIIT. Vindo aqui para a discussão, a gente viu aqui que o QR foi menor para o HIIT, e vindo aqui para a discussão, os autores eles fazem uma boa discussão, né, do estudo. A gente pode ver aqui que a discussão ela é ampla, e para a gente não se alongar muito, até porque é uma boa discussão, eu vou citar aqui alguns aspectos que são mais interessantes. Primeiro, esse estudo aqui foi o primeiro estudo que comparou os efeitos agudos do HIIT com o treino tradicional, que é amplamente utilizado, né? E a verificação mais importante aqui desse estudo foi que os valores metabólicos eles permaneceram elevados 22 horas após a atividade física, principalmente após o HIIT, tá? O treino de alta intensidade. Outro ponto interessante é que os autores fazem uma referência muito boa ao EPOC, né, que é a sigla para o o excesso do consumo de oxigênio após a atividade física, que é um mecanismo fisiológico no qual o organismo aumenta o seu consumo de oxigênio após uma atividade, né, uma adaptação do corpo em que há um maior consumo após a atividade. E esse consumo ele está muito relacionado à intensidade, sobretudo a intensidade, né, e duração da atividade física. Durante esse período de recuperação aqui, os autores também fazem essa discussão que eu achei interessante, é que durante essa recuperação a probabilidade de se ter um maior consumo de lipídios ela é maior, né, pois se verificou nesse estudo aqui taxas de quociente respiratório, uma taxa respiratória menor para o HIIT. Esses valores de quociente respiratório, só para que tenha uma clareza nessa discussão,
Quanto mais próximo de 0,7 esse score, maior a contribuição dos lipídios, né, como como substrato energético. E quanto mais próximo de 1, maior a contribuição dos glicídios, dos carboidratos, como substrato energético, né? Então, para exemplificar e para que isso fique claro, os autores falam que a taxa de utilização, a probabilidade dessa taxa de utilização de lipídios, ela é maior. Primeiro, por um efeito fisiológico poupador de glicogênio, né? Então, uma série de ajustes fisiológicos fazem com que o corpo ele poupe o glicogênio e utilize outras fontes de energia durante a atividade. Outro ponto interessante é que, para que essa taxa de repouso possa se elevar, além de vários outros fatores fisiológicos, eles citam que os fatores hormonais também podem estar relacionados, ó, tipo a influência do cortisol, das catecolaminas e dos hormônios tireoidianos também podem influenciar diretamente. E, para concluir, na conclusão do estudo, os resultados sugerem que o treino de alta intensidade intervalado aumenta o excesso do consumo de oxigênio após a atividade, então o EPOC, né? Então esse consumo elevado após a atividade aumenta as taxas metabólicas de repouso, tá? Isso representado em quilocalorias. Então os aumentos do HIIT eles foram superiores aos treinamentos tradicionais, utilizando um modelo de treino metade do tempo, né? Perdão, metade do tempo e só que uma intensidade elevada, essa taxa metabólica ela foi superior, tá? Eu vou depois, esse artigo, essa revista é uma revista Open Access, né? E como é Open Access, vocês podem buscar o artigo diretamente na própria revista, tá bom? Tá aqui a descrição dele, o título, o ano, a revista, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e façam bom uso dessa informação. E até a próxima, pessoal. Um abraço.